Olá, queridos irmãos da Igreja Evangélica Livre Vida em Cristo e as pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento. Gostaria de saudá-lo com a graça e a paz de Cristo a cada membro da Igreja, a cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse exato momento. E gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, do versos 1 até o 8, que diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Amém? Queridos irmãos, o capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios fala muito do poder de Deus. A palavra de Deus tem sua linguagem própria, a qual não devemos acrescentar nossas interpretações, e sim descobrir o verdadeiro sentido do texto. E assim vamos, a partir do versículo 1, que diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Não. A expressão "e eu" indica que ele está dando continuidade a um conceito ou ideia já afirmado no capítulo anterior. Ele diz que não apareceu aos irmãos de Corinto com sublimidade de palavras, ou seja, palavras bonitas ou persuasivas, e nem de sabedoria. Em resumo, ele está dizendo: não usei palavras bonitas e nem dos meus conhecimentos gerais. Lembrando que Paulo era muito estudado para vós convencer e trazer a mim. No versículo 2 ele diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora ele revela de uma vez o seu objetivo, a mensagem que ele pregou aos irmãos em Corinto, quando apareceu por lá evangelizando. Ele está dizendo que só falou da cruz. Se isto é verdade, deve ser confirmado no restante do capítulo. Ele deve continuar nesse raciocínio, a cruz. Ele não pode fazer uma afirmação e de repente tropeçar em suas próprias palavras, dizendo que pregou outra coisa além da cruz de Cristo. Afinal, Paulo foi um homem dotado de total conhecimento. Esse é o versículo-chave de todo o capítulo 2, a cruz de Cristo. Tudo que Paulo fala nesse capítulo está firmado nesta afirmação, ou seja, não se preocupa com outra coisa a não ser a cruz de Cristo. No versículo 3 e 4, e eu estive convosco em fraqueza, em tremor, em grande tremor, e em minha palavra, em minha pregação,
não insistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Sim, quando ele diz demonstração do Espírito, ele mostra apenas da pregação da salvação. Ou seja, a demonstração do Espírito é, na verdade, mostrar aos irmãos de que ele, Paulo, foi convencido pelo Espírito Santo. Mostrar aos irmãos que foi convencido do seu pecado pelo Espírito Santo. Esta, sem dúvida nenhuma, ele está convertido em Cristo Jesus através do Espírito Santo, porque ele se convenceu do seu pecado, amados irmãos. Porque quando Paulo fala de poder, ele normalmente se refere à cruz de Cristo. E isto fica muito mais claro no próximo versículo, onde ele afirma ter apoiado a demonstração do Espírito e poder, a fé dos irmãos em Corinto, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ou seja, onde a nossa fé, ou pelo menos deveria estar apoiada, onde a sua fé está apoiada, amados irmãos. Se você respondeu na cruz de Cristo, no Evangelho de Cristo, ou na pregação principal onde se fala do amor de Deus e da entrega do seu Filho único para morrer na cruz por nós, então você acertou. Nossa fé não pode ser apoiada em milagres e curas. Eu vou repetir e ir mais longe. Nossa fé não pode ser apoiada em milagres, em sinais, em profecias, líderes religiosos e nem nenhuma outra coisa, mas somente na cruz de Cristo. Afinal, Jesus se entregou em nosso lugar para que pudéssemos crer nele e através da nossa fé em Cristo é que somos salvos. Em outras palavras, se pudéssemos ser salvos pelo fato de acreditar em milagres, apoiando neles a nossa fé, logo, Jesus morreu em vão. Então, amados irmãos, se Paulo está dizendo que veio em demonstração de espírito e de poder, logo ele não está falando de obras miraculosas, nem de adivinhações, nem de profecias, mas está falando de algo forte, o bastante, onde nós podemos apoiar a nossa fé, que é a cruz do Senhor. Aliás, Cristo, como disse o versículo no capítulo anterior, Jesus Cristo morreu para nos salvar. Todavia, falamos da sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem os príncipes deste mundo que se aniquilam. Não, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aqui, irmãos, entendemos que existe a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A do mundo se aniquila, ou seja, a sabedoria que passa e perece, mas a sabedoria de Deus é desde antes dos séculos, ou seja, algo que existe e dura há muito tempo, amados irmãos. Na verdade, a única coisa que poderia ter sido estabelecida por Deus desde antes do início do século para a nossa glória é justamente a salvação por meio de Jesus Cristo, ou seja, a cruz. E não é para nossa glória, é para a glória de Deus, porque nós somos feitos para a honra e a glória de Deus, que nós devemos
dar toda a honra e toda a glória para Deus. Percebe como Paulo reafirma que Deus já tinha planejado nos salvar pela cruz de Cristo desde os séculos? Paulo chama também de eterno propósito. Esse eterno propósito é a cruz de Cristo, a mesma que se refere nos versos anteriores, quando diz que a nossa fé deve se apoiar no poder de Deus, ou seja, a cruz de Cristo. O poder de Deus é a cruz de Cristo. Demonstração do Espírito e de poder. É a pregação do Evangelho puro e sem mistura nenhuma de conhecimento humano ou filosófico. No verso 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Esse versículo revela aqui a sabedoria de Deus, do qual Paulo está falando. Ele diz que os príncipes deste mundo não conheceram a sabedoria de Deus, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado ao Senhor da glória. O que significa que a sabedoria de Deus é o conhecimento do Evangelho ou da palavra da cruz. Pois qualquer cristão, no lugar dos acusadores de Jesus, deixariam de acusá-lo imediatamente, uma vez sendo conhecedor do motivo da vinda de Cristo ao mundo. Eu mesmo não queria ter o sangue de Jesus em minhas mãos, porque conheço a sabedoria de Deus, ou seja, eu conheço o poder de Deus, a cruz. Se os príncipes deste século entendessem o significado do sacrifício de Jesus Cristo, eles nunca ousariam ser aqueles que crucificariam nosso Senhor, Filho de Deus. Então, por isso Paulo fala aqui que eles não conheceram a sabedoria de Deus, pois a ideia é salvar a humanidade através da morte de Cristo, e de fato isso é a sabedoria de Deus. E você crucificaria Jesus Cristo? Você preferiria Barrabás? Está aqui a pergunta. O que devemos fazer para não cair em ciladas do inimigo, em cair em enganações, em pregações, muitas vistas em televisões, em TV a cabo? Meus queridos irmãos, quero alertá-los a ler mais a Bíblia, se chegar mais a Cristo Jesus. E hoje quero compartilhar com vocês que perdi um amigo, o nome dele é Eduardo Castilho. Ele era diretor e membro da Igreja Batista do Marapé. E gostaria de falar para os irmãos que não conheceram o Edu. Ele era um homem missionário, um homem que ele ajudava muito com a obra missionária. Ele ajudava muito a Cristolândia. E se tivessem mais pessoas iguais a ele, esse mundo estaria muito melhor, com certeza. E com certeza Jesus Cristo está muito feliz que está com Eduardo Castilho lá com ele.
Que Deus o tenha, meu querido irmão. E quero encerrar aqui com a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a semana de vocês.